Olá, bom dia! 10 horas, 1 minuto, começa a partir de agora, aqui na sua web rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no ar! Com retransmissão pela rádio classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM, o 1310 de Boa Viagem, Camponesa FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio, 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma, que está compartilhando o programa neste exato momento. A todos, a todas, muitíssimo obrigado. Esse programa tem produção, conteúdo e apresentação Márcio Rodrigues. Locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Comentários de Rafael Tomiama, Antônio Ibiapino, Flávio Sobral, Marcelo Shoa, Padre Hermano Alegre. Hoje com ele temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sintigrace. É mais um ciclo, é mais uma semana. Democracia no ar. Está no ar com Márcio Rodrigues. Obrigado, Jonathan Neto. Amigos ouvintes, estamos começando o Democracia no Ar pela sua web rádio Atitude Popular, um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Obrigado pela audiência e pelo apoio da AFBNB, Mova-se, Sintigrace, Sinfarce, Sintaf e o Show Advogados Associados. Estamos em rede de comunicação popular via rádio e também no ar ao vivo, nas páginas do Facebook Democracia Participativa CE e da rádio Atitude Popular. Democracia no Ar é um espaço para dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados pelos meios de comunicação tradicionais. Aqui, os sindicatos e as organizações em defesa do meio ambiente, os movimentos por direitos humanos e os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente. Ouvir representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possui um canal de comunicação entra no ar agora. Democracia no ar. Na edição de hoje, nós vamos receber o comentarista Padre Hermano Alegre. Bom dia, Padre Hermano. Bom dia, professor Márcio, Jonathan, Benedito. Bom dia. E também estará conosco o jornalista e escritor Benedito Teixeira de Souza, mestre em literatura pela UFC. Atualmente ele prepara a tese de doutorado na mesma área de estudos. Benedito veio ao programa para falar sobre o seu livro Entre o Pavor e o Prazer, Infância Homoafetiva na Literatura Brasileira. Com o lançamento marcado para o próximo dia 10, o livro passeia por textos da literatura brasileira que trazem em seus enredos personagens infantis do sexo masculino em contextos que sinalizam o desejo homoafetivo. Bom dia, Benedito. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, né? Temos telespectadores também. Estamos telespectadores. Bom dia. Bom, antes da gente começar... Bom dia, Padre Hermano. Antes da gente começar efetivamente aqui a nossa entrevista, nosso bate-papo com o Benedito, eu ouvi os comentários do Padre Hermano, eu tenho um recado nada agradável para dar, eu vou ler uma nota de repúdio, né, às agressões e furto contra jornalista que aconteceram lá no interior do Paraná, na grande cidade de Londrina, né? Essa nota me chegou via presidente do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Paraná, o meu amigo Gustavo Henrique Vidal. Abraço fraterno para o querido amigo de coração peludo, né? Um amor de pessoa. O Sindicato de Jornalistas Profissionais do Norte do Paraná e a Federação Nacional dos Jornalistas, lembrando que o sindicato corrobora com essa nota, o Sindicato de Jornalistas Profissionais do Paraná, repudiam a condenação às agressões e furto contra o jornalista Ângelo Rigon durante a votação na Câmara de Maringá, que deliberava sobre a abertura de comissão processante contra o vereador Homero Marquesi.
Rigon relata que deixava a galeria do plenário Ulisses Bruder quando um rapaz de cabelos grisalhos aplicou contra ele um golpe que combina o puro chute, conhecido como voadora, na entrada da galeria. Essa pessoa, que foi identificada por testemunhas como Otávio Marquesi, irmão do vereador Homero Marquesi, retornou ao plenário e voltou a agredir Rigon fisicamente, na frente de dezenas de pessoas. Na fuga, testemunhas relatam que Otávio Marquesi fugiu do plenário levando o iPhone de Rigon, instrumento de trabalho que havia caído no chão durante a agressão. A prática de ataques físicos a jornalistas está se tornando um hábito nefasto, que fere o direito à informação e espelha o ódio e o desrespeito cada vez mais presentes em determinados segmentos da sociedade. Os sindicatos de jornalistas profissionais do Norte do Paraná e a FENAGE reiteram que a prática de violência nada acrescenta à informação devida à população, função inerente ao trabalho dos jornalistas e um dos pilares de sustentação da democracia brasileira e de todas as democracias. Ao atacar o jornalista, o agressor demonstra que possui princípios que vão contra o sagrado direito que o cidadão tem à informação, que não pode ser cerceado de nenhuma forma. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Norte do Paraná e a FENAGE também condenam qualquer ato de violência contra jornalistas e demais trabalhadores, sejam agressões vindas de autoridades ou de populares, seja o abuso físico ou moral. A liberdade de imprensa é um marco pelo qual os sindicatos de jornalistas profissionais do Norte do Paraná e a FENAGE sempre lutaram, pois foi graças à livre expressão que o país obteve conquistas relevantes para o florescimento, a manutenção e a evolução da democracia brasileira, e vem sofrendo um golpe desde 31 de agosto de 2016, né? Um golpe contra a democracia, contra os direitos, e, infelizmente, mais um caso aqui de violência contra jornalistas, né, Benedito? Isso vem se alastrando, né, pelo Brasil. Na verdade, nunca foi muita novidade, né? As pessoas, elas há muito tempo, elas têm, parece que se sentem no direito, né, de agredirem o que foge, né, a sua, vamos dizer assim, a sua cartilha, né? O que não pensa da mesma forma. E isso piorou muito, né, depois do golpe, né? Muito mesmo. Padre Hermano, quer fazer algum comentário a respeito dessa nota triste, né? Essa agressão contra um jornalista lá no norte do Paraná? Sim, acho que toda vez que acontece um fato como esse, né, eu lembro que eu coordenei uma agência de notícias por 15 anos. A Digital. Inclusive, estou comprando aqui o Benedito, foi muitos bons editores da Digital. Né? É um prazer. Bons tempos, ótimos tempos. Mas a gente lembra como os assuntos que a gente tratava na informação desta agência de notícias eram os assuntos mais fortes, mais candentes, mais quentes do tempo, né? Porque tudo que é movimento social, movimento popular, setores de igrejas, sindicatos, etc., todas as problemáticas mais fortes que a sociedade vive, pronto, estavam presentes, né? Estavam presentes no nosso site. E é importante que haja, sabe, este tipo de expressão, porque, como esse fato mostra, né, tem gente até que está com medo de falar desses assuntos. Hoje, mais ainda, com o tipo de repressão que com certeza vai aumentar, infelizmente, né, porque a linha desse golpe é exatamente essa, né, acabar com a sociedade civil. E as vozes que têm a coragem de falar, de escrever, os sites alternativos que existem, os blogs, né? Continuamente nós sabemos que tem jornalista processado, jornalista que é ameaçado. Isso é normal, infelizmente, né? Quando todo um tipo de jornalismo financiado pela direita, por esses golpistas, né, não merece nem o nome de jornalismo, esse vai tranquilo, todo dia coloca mentiras absurdas, né, na informação, na televisão, né, jornais, e com eles nada acontece. Parece que a normalidade
a normalidade é mentir, apresentar os fatos interpretados exatamente do lado contrário do que acontece. Então, mas, graças a Deus, existem profissionais ainda que têm coragem, né? Que têm coragem de colocar a verdade na informação, que é isso que nós temos direito. E na trincheira da resistência, Padre Hermano, a gente tem uma boa notícia aqui, né? Pois amanhã a gente vai ter mais uma web rádio estreando, né? Amanhã, 7 de novembro, a Fala Negrada, né? É um programa na web rádio classista, que vai estrear amanhã, dia 7 de outubro. O senhor tem mais detalhes aí, Padre Hermano? Não, olha, eu recebi essa informação, né? Agora, eu sei que são pessoas que querem exatamente colocar no ar, colocar... A voz de mais uma minoria perseguida. A maioria, né? Eles são maioria, mas são... É importante que haja pessoas que colocam no ar informação verdadeira, a informação de conteúdo real das pessoas que vivem os problemas, né? E com certeza a gente deseja para eles um grande sucesso, né? Que de fato possa chegar em muitas casas, muitos celulares, hoje tivemos, né? Porque uma informação desse Fala Negrada é uma informação boa. Bom, vamos começar aqui a nossa entrevista com o Benedito Teixeira, apoiado no tripé formado pelos conceitos de infância, homoafetividade e literatura. O livro ousa unir temas pouco explorados em obras do gênero, buscando compreender o desejo homoafetivo. Ele é processado como ele é processado nas narrativas da literatura brasileira. A análise realizada pelo autor tem como base as concepções de Michel Foucault acerca do poder disciplinador. Como a gente pode compreender essa sua obra e qual o objetivo quando você pensou em transformar todo esse conhecimento que você adquiriu? Eu acho que a inspiração foi quando você passou pelo mestrado, né? Assim, vem de antes. Inclusive, eu queria, antes de começar a falar sobre o livro em si, dizer que o momento para o lançamento ele é simbólico, muito importante. Eu demorei, mas eu estou achando bom até ter demorado um pouco a lançar, porque ele vem no momento exatamente em que isso precisa ser mostrado e ser discutido, né? Sabe? E principalmente com essa onda de reações fascistas em relação a manifestações artísticas, né? Que, enfim, de alguma forma firam, né? Concepções conservadoras, enfim. Eu acho que é importante, é um momento muito bom. Eu vou aqui brincar, mas pode ser que eu nem brinque com isso, né? De repente, sei lá, se o MBL não vai lá bater na porta do lançamento, né? Para me jogar umas pedras. Enfim, É por isso que a gente está aqui para convocar, né? Todo mundo que é da área, né? Todo mundo que tem algum tipo de interesse em haver nessa sociedade mais equilíbrio, respeito, né? É um livro que trata de temas, de uma relação de temas pouco explorados, né? Tanto principalmente na arte, na literatura, no caso, né? Na obra literária, que é a infância, né? E a questão da sexualidade infantil. E mais voltada para uma afetividade, claro. E, enfim, é uma relação pouco explorada e que eu acho, ela é polêmica, óbvio, ela é polêmica, mas nada melhor do que tratar de temas polêmicos e temas ainda considerados tabu, né, assim, do que a arte. É um caminho, né? Sim, é um caminho muito bom, inclusive, porque a arte tanto ela pode reproduzir a realidade, né, de uma forma fiel, como ela pode subvertê-la, mas estimulando sempre a discussão. É isso? Eu acho que é essa a importância que a arte tem, né? Que ela estimule, que ela incentive um pensamento, uma reflexão acerca do que se pensa sobre a vida, né? Enfim, ela não tem obrigação nenhuma de representar a realidade, mas ela tem esse papel. Então, assim, voltando à pergunta, a pesquisa surgiu, eu sou jornalista de formação, né? Sou um leitor de textos literários desde adolescente, criança até, e eu me lembrei porque quando eu fui fazer o mestrado, né, a seleção para o mestrado,
eu precisei fazer disciplinas na Universidade Federal como aluno especial. E aí eu comecei a ter contato com as teorias da literatura e percebi que eu podia pesquisar literatura. Isso tem uns 5 anos, mais ou menos. E aí, como eu sempre tive vontade de pesquisar literatura e temática homoafetiva, né, eu tomei contato com um projeto da minha orientadora, que é a professora Fernanda Coutinho, que ela trata justamente da infância. O nome do projeto é Infância e Interculturalidade. Então, ela trata da infância, principalmente na literatura. E aí eu me lembrei de um livro que eu li quando era adolescente, chama O Ateneu. Esse livro é de 1888, viu, gente? Não é de agora, ele tem mais de um século. Ele já falava... Vamos repetir, ele é de 1888. Ele tem mais de um século, ele já falava, né, de um personagem, de um protagonista infantil, né, pré-adolescente, né, que estava envolvido em relações de cunho homoafetivo no internato, onde ele foi colocado pelo pai. Então, isso tem mais de um século, gente. Faz tempo já. Então, assim, eu me lembro que essa leitura me marcou muito, né, quando eu era adolescente. Eu pensei, poxa, eu acho que eu posso unir as duas coisas, pesquisar a infância e pesquisar a questão da homoafetividade na literatura. E foi aí que eu comecei a pesquisar outras narrativas e cheguei a 4 narrativas que fazem parte do livro, né, que é O Ateneu, né, de 1888, Capitães da Areia, do Jorge Amado, de 1937, viu, gente? 1937. Dona Sinhá e o Filho Padre, que é uma novela do Gilberto Freire, aquele sociólogo internacionalmente conhecido. Ele tem apenas 2 ficções ao longo da carreira dele. Essa é a primeira, de 64, né, ano, inclusive, do primeiro golpe, né? Primeiro não. Penúltimo. A própria República do Brasil é um golpe, né? Penúltimo golpe. Penúltimo golpe, exatamente. E um livro do Caio Fernando Abreu chamado Limite Branco, de 1970. Então, vai aí um século, praticamente um século de tempo, né? Essas narrativas foram publicadas e todas elas trazem personagens infantis envolvidas em contextos que sinalizam o desejo, né, homoafetivo. Então é isso, o contexto da pesquisa, do início da pesquisa, foi esse. Depois eu comecei o mestrado, fiz o mestrado, foi bem aprovada a pesquisa e eu resolvi publicar, resolvi tentar publicar, né, porque eu fui enviando para algumas editoras, e uma editora de Curitiba, chamada Editora Apris, Curitiba, hein? Curitiba. É engraçado. É engraçado. Infelizmente, tornou engraçado. A editora Apris, ela se interessou pelo tema e resolveu publicar o livro. Então, assim, aí fiz uma adaptação para que a pesquisa, que a dissertação de mestrado, né, fosse publicada em livro, e esse que é o resultado. Eu espero que, assim, é um livro de pesquisa, pesquisa em literatura, mas vale a leitura para vários públicos, assim, para quem quer ter um conhecimento maior sobre sexualidade, para quem tem um conhecimento maior sobre a questão sociológica envolvendo a sexualidade da criança, enfim. Tem várias vertentes aí dentro, e a principal delas é a literatura, né, a arte. A gente tem aqui... Pode perguntar, padre. O Benedito, enquanto você falava, me veio na cabeça 2 coisas. Em primeiro lugar, acho que eu queria agradecer a você por ter a coragem de enfrentar esse tema e colocar esse debate na sociedade, sabe? Porque um livro, é claro, sempre, mais ou menos amplamente, chega nas mãos de muita gente, eu espero que muitos leiam esse livro, e vai suscitar um debate. Sim. Né? Quando você fala da homoafetividade, mais ainda nos adolescentes, parece que a coisa vai pegar mais ainda, né? E quase se descobre um mundo que para muitas pessoas não só é um tabu, mas é um mundo absolutamente desconhecido. Sim. Eu acho que muitos problemas que acontecem hoje em relação a tudo que é homoafetividade vem do desconhecimento profundo vamos usar uma palavra, ignorância. Não é ignorância no sentido de ofender, mas de quem ignora a base, o sentido
daquilo que a homoafetividade representa na vida das pessoas. Não, desde quando ela existe, né? Desde que o homem é homem, existe a homoafetividade. Sim. Mas existe a literatura grega, romana, a literatura antiga, antes de Jesus Cristo, né? Claro, é uma realidade humana. Né? Sim. Agora, tem pessoas que querem ignorar isso, sabe, dentro de uma cabeça quadrada, eu digo, né? E uma vez eu pensava que isso era mais uma questão dentro da igreja por causa de atitudes religiosas, né? Um pensamento religioso equivocado. Mas eu estou vendo que, sabe, qualquer campo, qualquer setor da sociedade, você encontra essa incapacidade, sabe, de admitir que a pessoa seja diferente e que seja uma pessoa com todos os direitos de qualquer outra pessoa, homoafetivo ou não. Né? Então, acho que, sabe, esse aspecto é muito importante e jornalistas, né, ou seja quem for que escreve, que coloca Qualquer essa tipo questão, de profissional que trazer, né? Ajuda a sociedade a crescer. Sim. E eu, sabe, se tem alguém que está escutando, né, eu sou padre, né, pronto. E se tem alguém que está escutando, que seja de igreja, mas ainda, ou não de igreja, pode ser ateu, mas que tem essas atitudes negativistas em relação a uma afetividade. De negação. Né? Eu queria convidar essas pessoas, sabe, a parar de ser maníacos contra uma realidade social que você é contra porque não conhece em primeiro lugar, ou porque tem algumas ideias na cabeça, na sua cabeça, que recebeu da família, da sociedade, dos ambientes em que você se relaciona, que tem esses preconceitos que são vergonhosos, né? Chegar ao ponto da juíza dizer, bom, deve ser tratado um tratamento médico. Né? A segunda coisa que eu queria dizer, uma pergunta ao Benedito, né? Esses 4 temas, esses 4 aspectos, fatos literários, você no livro relaciona com a realidade de hoje, imagino, né? Sim. Então, como é que você faz essa passagem para ajudar as pessoas hoje a perceber que primeiro que o problema é antigo, até mais antigo desses fatos que você lembra, e como é que se relaciona com a sociedade no sentido hoje? Como é que você ajuda as pessoas a abrir um pouco mais os olhos e o coração? O livro ele faz uma recuperação histórica, né, das obras. E do conceito, né, da homoafetividade desde a antiguidade ocidental, né, que vem da Grécia. Ele traz todo esse... Ele tenta mostrar como o conceito, a discussão sobre o conceito foi evoluindo ao longo do tempo, né? E ele mostra claramente que a distorção, ela se tornou muito maior, a distorção em relação ao que é a homoafetividade, ao que as pessoas pensam sobre ela, né? A grande maioria das pessoas, o grande mal, eu chamo de mal mesmo, é a influência religiosa, sabe? Ao longo da história, principalmente das grandes religiões, né, que vieram depois da antiguidade grega surgiu, né, o cristianismo enfim, e por aí vai. Eu falo mais do cristianismo, que é a realidade nossa do Brasil, né, assim, o brasileiro é basicamente cristão, a grande maioria. E eu procuro não defender, eu defendo sutilmente alguns pontos de vista, mas o objetivo maior do livro é que ele abra discussões. As pessoas entendam. O objetivo do livro é que as pessoas entendam como esse desejo ele pode se manifestar na vida de um menino sei lá, como Sérgio do Atendeu, né? A obra do Raul Pompeia, de 1888, como eles podem se manifestar num garoto de 11 anos, por exemplo. Que isso é possível, né? E que isso tem que ser mostrado, e que isso tem que ser entendido, compreendido. O livro, só para fechar, o livro ele tem isso, inclusive no prefácio, na introdução, ao longo do texto, eu digo sempre que ele tem um aspecto de inclusão. O objetivo é um livro inclusivo em relação ao campo compreensão da diferença.
A compreensão, acho que é o primeiro passo. Exato, é o primeiro passo. O primeiro passo é a compreensão. É terrível, eu já encontrei pessoas, né? Você pode até não concordar, mas compreenda primeiro. Exato. Não, e respeite, né? E respeite. Tem pessoas que, tristemente, nem se colocam na questão de escutar e conhecer. Exato. Já parte com aquele preconceito, né? Que é um sinal de um fechamento da sensibilidade humana, sabe? Depois se transfere no campo religioso, mas antes de ser uma questão que se refere à religião, né? Eu digo que é uma sensibilidade humana que está faltando nessas pessoas. Eu vou só dar um recado aqui para as pessoas que ainda estão, né, debatendo aquela questão da performance artística no humano, né? Que o Freud já dizia, em 1904, que a criança tem sexualidade, gente. A criança não é um ser... Não é uma tábula rasa, não, né, na não qual é. você inscreve seus desejos, não. Ou constrói... Que você cria, que você manipula, constrói expectativas. Ela própria tem as expectativas e os desejos dela. Então, rapaz, eu tenho um filho de 4 anos que eu sinto que ele já tem os seus desejos, os seus saberes, as suas vontades. É impossível, né, que um ser humano... Eu tenho uma filha de 1 ano e 7 meses, e ela também tem os seus desejos, as suas vontades, ela já se manifesta, ela já se... mesmo não tendo nenhum nível de apropriação de cultura, essa cultura que a gente aprende na escola, a gente já percebe que ela tem os seus desejos, seus desígnios, né? E é impossível a gente trabalhar com o ser humano como se ele fosse uma tábua rasa, como se ele fosse exatamente o quê? Como se ele fosse uma esponja que vai absorver tudo e que não vai processar. Ele não tem iniciativa para discernir que ele acha que é bom para ele ou que é ruim. A criança, ela não é um sujeito inanimado. Ela pelo tem, contrário. Pelo contrário. Como você, diante de tudo que você pesquisou e escreveu, enxerga aquilo que está acontecendo com essa exposição do MAM, mas vamos responder logo depois do intervalo. Para isso, eu vou chamar agora o homem da voz de ouro da Atitude Popular, ele mesmo, Jonathan Neto. Democracia no ar. 10h30, é rapidinho para agradecer a você que está aí do outro lado, conferindo, ouvindo, vendo, compartilhando o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Sintaf, Sinface, o Show Advogados Associados e Sintigrace. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena, sem esquecer que logo mais a Canudos FM de Boa Viagem vai reprisar esse programa para você na íntegra, tá bom? Aí no decorrer da sua programação local. Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE no Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma e outras tantas páginas pessoais que estão compartilhando o programa nesse exato momento, o programa Democracia no Ar. Esse programa é uma realização do movimento Democracia Participativa. Agora, 10h31, já voltamos com a segunda parte do programa de hoje com Márcio Rodrigues e convidados. Com você, Márcio. Obrigado, Jonathan Neto. Continuamos aqui e pode responder, por favor. Márcio, pode repetir. Desculpa. A questão você que tem, né, toda essa bagagem cultural, fez toda essa pesquisa, como você enxerga esse momento em relação à exposição que aconteceria lá em Porto Alegre, bancada pelo Santander, anuiu às pressões do MBL, como você vê essa polêmica rasa, né, a respeito da exposição do MAM em São Paulo, e como você enxerga esse absurdo que foi um juiz dizer que sim, é possível você levar alguma pessoa até um psicólogo para que ele seja curado, né, da sua homossexualidade, como se isso fosse doença.
Como na pesquisa, né, eu fiz eu faço um apanhado histórico, filosófico, sociológico sobre a infância, esse conceito tão mutável ao longo do tempo. Eu realmente trago algumas concepções, algumas interpretações, né, sobre o que é a infância, né, o que é esse. Então, assim, como eu já disse, eu vou repetir, o ser infantil, ele é um ser dotado de capacidades que a gente nem imagina. E a obra de arte, como é a obra literária, ela tem esse poder de nos fazer refletir sobre isso. Porque são personagens dotados os 4 personagens que eu estudo, vou dizer o nome deles, para a gente ter um pouco mais de intimidade com eles, é o Sérgio, João Ateneu, que tem 11 anos, no Capitães da Areia, né? São um bando de meninos de rua, tem quatro meninos que, de alguma forma, eles participam de alguns contextos, né, que remetem à questão da sexualidade, da homoafetividade, que é o Gato, Boa Vida, o Almiro e o Barandão, são 4 meninos, todos eles também nessa faixa de idade, a gente imagina. O José Maria, de Dona Sinhá e o Filho Padre, que é um menininho... Vale a pena ler, é uma novela pouco conhecida do leitor, mas é um texto legal de ler. E o Maurício, do livro do Caio Fernando Abreu. Então, são esses meninos que o texto, embora perpassem algumas vezes de forma superficial a questão da homoafetividade, mas mostra seres, sujeitos da parte de vontades, entendeu? E aí eu trago isso para comentar um pouco sobre essa polêmica em relação a polêmica do Man, né, em relação à performance artística do... Eu acho assim, que você não pode, primeiro, a gente não pode estar, eu acho muito perigoso, sabe, tirar conclusões e bater o martelo e definir e dizer que uma obra de arte, uma manifestação artística, ela tem um objetivo tal. Ela pode ter vários objetivos ou nenhum. Ela não é obrigada a arte não é obrigada a ter objetivo, a ter meta, a ter função social, entendeu? Então, e outra coisa, eu acho que quando as pessoas que foram contra, né, elas, como é que eu posso dizer, elas se metem na relação, porque houve realmente um desrespeito à relação da mãe que levou a criança, né, da relação da mãe com o filho dela, com a filha dela, não lembro se era menino ou menina, da percepção que a criança já teve ao longo da vida dela em relação à arte. Ninguém sabe a construção que a mãe, que a família, que deu para ela, né? Porque a arte é um processo de formação. Não é chegar num museu para a primeira vez e achar que você vai assimilar uma obra de arte como ela deve ser assimilada. Ver a obra de arte, apreciar, precisa de formação, precisa de tempo, precisa de experiência. Ninguém sabe a relação que aquela criança, que a mãe dela deu. Né? Então, assim, é tudo muito perigoso, sabe? É um processo tão perigoso, assim, então... Eu até me lembro, né, daquilo que a gente estudou na história, dos cerceamentos que existiam, por exemplo, no período do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha, né, e em outros pontos da Europa, como Espanha, Portugal, né, que viveu sob regimes ditatoriais que impediam que as pessoas pudessem se manifestar livremente. Se isso tudo também já não destrói a possibilidade de as pessoas viverem de determinada maneira. E a própria relação, a nossa relação com a nudez, né, gente? Nós nascemos sem roupa. Sem roupa, não vamos ser hipócritas, na verdade, sabe? É muita hipocrisia. E a hipocrisia, ela se traveste de autoritarismo, de violência, entendeu? Porque realmente foi uma violência principal. Não foi nem contra o artista, eu acho que foi contra a mãe e contra a filha, que estavam ali por livre e espontânea vontade. Entendeu? Por livre e espontânea vontade. Elas estavam lá para poder
se aproximar de algum tipo de cultura. Né? Sim, elas estavam lá, seu objetivo, talvez não seja o objetivo, mas a gente não tem como dizer, entendeu? E como tentar definir e julgar. Entendeu? Ou seja, nós estamos num contexto de golpe, e esse golpe está acabando com as liberdades, né, Padre Hermano? Porque quando você não pode aceder a um local onde está tendo uma exposição de arte, só porque a exposição de arte vai de encontro ao que determinado grupo da sociedade pensa, isso é realmente um regime de exceção, não é? Não, acho que essa palavra que o Benedito usou agora, hipocrisia, é fundamental, sabe, pensar nessa palavra. Porque quando eu encontro pessoas, sabe, que são muito, no sentido moral, muito restritas, muito acusadoras, né, muito fechadas, olha, instintivamente eu penso, escuta você, o que é que tem para esconder? Porque, sabe, quando você toma posições tão radicais contra determinados grupos, mais ainda quando entramos nessa questão da sexualidade, né? Sabe, vamos tomar cuidado. Parece que você está se defendendo de alguma coisa, né? Acusando os outros, né? Acusando os outros. Então, nesse sentido, essas pessoas não aceitaram ainda que a questão sexual faz parte essencial da vida, pelo amor de Deus. Né? Ainda quase vê a sexualidade como um anexo que, bom, está aí, então, paciência, né? Com essa visão negativa, mas ainda quando entramos na homoafetividade, né? Piora aquilo que é a concepção, né? A concepção da sexualidade na vida das pessoas. Né? Então, sabe, quem acha que é dono da vida dos outros, que deve orientar, que deve dizer o que as pessoas devem fazer, né? Deveria, sabe, pensar muito. Eu encontrei certas coisas de chamados orientadores espirituais das pessoas que são criminosos. Deveria ir para a cadeia. A orientação que eles dão nas famílias, da relação do marido e mulher até, né? Sabe, é espantoso. Imagina que orientação essas pessoas colocam na cabeça dos outros quando se fala de uma afetividade. Acho que sabe, um passo que essas pessoas não vão fazer. Eu tenho a impressão que, sabe, o fechamento intelectual, o fechamento afetivo, o fechamento da sensibilidade é o que destrói de fato e cria traumas, né? Cria traumas nas pessoas. E esse é um crime. Sabe, eu acho que certos crimes que acontecem contra gays, lésbicas, né? De vez em quando você percebe um grupo de jovens, né? Depois, em geral, de classe média, né? Bateram, espancaram, ou até jogaram gasolina, tocaram fogo. Quer dizer, quem está na base também desses crimes são aqueles que incentivam, orientam, né? Como, sabe, demonizando atitudes sexuais diferentes daquilo que você pensa, daquilo que você tem na sua cabeça. Daquilo que é tido como o certo, né? Exato. Então, sabe, eu acho que se deve colocar desculpa, se deve colocar essa questão na sociedade. E acho que esse livro, espero, sabe, Benedito, que tenha... O lançamento é dia 10, dia né? 10, às 19 horas, no Vinil Café, que fica ali na 13 de maio, com o Rua Valderio Show, do Benfica. E todo mundo convidado, né? Todo mundo convidado, sim. Vai ser uma coisa bem informal, a gente vai dar uma palavra lá, e, enfim, vão ter alguns exemplares lá à venda. Reunir os amigos, tomar um cafezinho, sim, uma cervejinha, ninguém de ferro, né? Exatamente. E aí, sobre a questão desse retorno, né, a tratar, né, considerar a homossexualidade como doença, né, eu queria só dizer uma coisa curiosa, talvez pouca gente saiba, que o termo homossexualidade está revestido, né, ele foi criado no século XIX, né, o termo homossexual, ele está revestido realmente de uma carga médica, né, porque ele foi definido por médicos, né, um médico húngaro, se eu não me engano, criou o termo homossexual para, eu acho até,
eu não sei, não posso ter certeza, não posso dizer com certeza, mas acho até que a intenção dele era boa, que ele queria justificar a existência desses indivíduos, né? Mas por um viés médico. Né? Então, o termo ele é carregado de uma concepção médica, né? De patológica, de patologia, sabe? E outra curiosidade, o termo homossexual ele foi criado primeiro, ele surgiu primeiro do que o termo heterossexual. O heterossexual ele surgiu em decorrência da criação do termo homossexual para justificar a existência desses indivíduos. Né? Então, assim, quando você para mim é inadmissível que a gente involua, né? A gente regrida tanto, assim, sabe? A gente sabe que eu inclusive, no livro, eu defendo, no livro eu coloco que até hoje ninguém sabe a origem. Né? Por que existem pessoas que têm desejos por outras do mesmo sexo? Ninguém sabe. Mas precisa saber? Eu acho que saber exatamente, né, não nos leva a lugar nenhum. Não lugar nenhum. A gente precisa respeitar, aceitar, compreender, saber que existe e deixar, gente, as pessoas viverem, sabe? E assim, assim, né, quando eu estou num relacionamento heterossexual com a minha companheira e eu estou andando na rua de mão dada com ela e eu estou demonstrando algum tipo de carinho em qualquer ambiente público, nada mais, nada menos do que eu estou demonstrando amor. Sim. E aí, assim, chega a ser questionável, né? Como que alguém que prega o amor, afinal de contas, se você está entrando em algum ambiente de religião, o mínimo que você deve estar querendo compartilhar é amor, né? Você pregar algum tipo de violência a respeito do relacionamento com outras pessoas que não sejam, né, que não ajam da mesma forma como você. Como explicar uma coisa como essa, Padre Hermano? Eu acho que se explica no sentido que essas pessoas não amadureceram dentro de si humanamente. Antes de chegar a dizer que é contrário à atitude de Jesus Cristo, tudo que foi ensinado na Sagrada Escritura, é uma questão humana em que você não aceita o diferente e não faz o esforço de entender, de perceber o que está no coração dessas pessoas. Então, sabe, não adianta procurar desculpas, porque quando você debate isso com algumas pessoas, já me aconteceu, né? Logo dizem, não, mas isso é condenado, e pronto. Não vai além dessa frase. Isso é condenado na Bíblia. Mentira. Né? Não tem nenhum ponto da Bíblia que também, se tivesse algum texto, eu queria ver esses textos, né? Mas eu digo, meu amigo, será que a humanidade não fez uns caminhos de 2.000 anos, 5.000 anos passados até hoje? Será que hoje nós não temos capacidade de perceber mais profundamente o espírito humano, a alma das pessoas, a questão social, o cidadão que se coloca dentro de uma história? Que todos somos iguais, né? Exato. Então, sabe, porque senão eu posso pegar a Bíblia, né, e falar até de matar. Né? Bom, é isso que você quer? É isso que a Bíblia quer ensinar, que você vai matar? Né? Ou é o contrário? Você pode tirar tudo o que você quer, sabe? Quando você de dentro da Bíblia, né? a referência, como Jesus Cristo, a referência que ele tinha em relação à pessoa humana, Jesus Cristo passa por cima de todas as leis para salvar a pessoa humana. As leis mais sagradas, religiosas, e é por isso, inclusive, que foi condenado, foi assassinado. Mas a pessoa humana não tem nenhuma desculpa para que você possa jogar ela de lado, possa, sabe, excluir, desprezar. Essa é a atitude verdadeira do fundo que devemos ter. Benedito? Inclusive, eu preferi adotar o termo homoafetividade ao longo do texto, né, porque, para além do sexo, né, para além da sexualidade, há uma questão de afeto, que não pode ser, né, o mais importante, na verdade. Para além do desejo, né, erótico, né, há o afeto, há o sentimento. E isso na criança, né, e os textos mostram, é muito mais
forte, essa questão do afeto. Deixa eu encaixar então uma pergunta aqui. O que significa para a infância, a partir de suas observações, esse afeto? Eu vou tentar colocar aqui de uma forma assim, bem resumida, assim, de acordo com os personagens, né, o que eu percebi ao longo dos textos. O afeto, na verdade, ele ao longo dos textos, ele não tem o desejo, ele não tem explicação como é que ele surge, ele apenas surge, ele apenas se mostra, né? As crianças tentam vivê-lo, pelo menos nas obras, né? Elas tentam, mas elas são sempre, isso é uma das conclusões que eu tiro no livro, elas são sempre reprimidas. Por quê? Porque não é aceito, né? Não pode. Você não pode sentir isso, você não pode... Mas a primeira reação das personagens é de que aquilo tem que ser vivido. Entendeu? Por quê? Porque elas são crianças, elas ainda estão em construção, ainda estão elaborando, ainda não tem aquele ranço, né? Aquela autodiscriminação, né? Incutida na cabeça delas. Mas isso acontece, aí vai acontecendo ao longo dos textos, entendeu? Tem, inclusive, eu tiro umas conclusões. A primeira delas, só para assim, bem resumido, que eu verifiquei nos textos, que como eu pesquiso meninos, né, do sexo masculino, a exigência de ser viril, né, de adotar uma postura de masculinidade, ela é sempre presente, né, ou seja, a efeminação ou afeminação não é algo completamente fora do padrão, né, aceitável. Aí vem a questão da moral religiosa, que é pesadíssima. Inclusive, eu na pesquisa de doutorado eu continuo com a mesma temática, mas eu pesquiso literatura infanto-juvenil. Não estou mais pesquisando literatura adulta. Esses livros que estão no meu livro, eles são literaturas, teoricamente, potencialmente destinadas ao leitor adulto. Certo? Mas no meu doutorado, eu estou pesquisando literatura infanto-juvenil. Personagens infantis homoafetivas na literatura infanto-juvenil, que são textos voltados para crianças e adolescentes. Com a temática da homoafetividade, aí eu afunilo mais e trato da questão da culpa e do pecado. Porque isso é realmente muito, muito, muito forte. É uma exigência da sociedade, né? Que o menino haja de determinada maneira, a menina age de outra maneira, que também dentro de um esquadrozinho, como se as pessoas pudessem viver em compartimentos estanques, né? Sim. E que a gente ainda estivesse vivendo num mundo descartiano, né? E nesses textos novos que eu estou analisando agora, na pesquisa de doutorado, é incrível como os textos, né, que eu chamo de textos da literatura infanto-juvenil inclusiva, né, que eles realmente são mais inclusivos que esses textos começaram a surgir, basicamente, no final dos anos 2000, da década de 90, né, 2000, enfim, começaram a aparecer. Eles tratam muito dessa espontaneidade infantil, né, de ser e sentir sem aquelas barreiras, aquelas amarras, entendeu? Que logo aparecem. Aí logo aparecem por quê? Porque criança, menino, não pode se vestir de menino, não pode brincar de boneca, não pode, entendeu? Não pode ter jeitinho, não pode... Enfim, aí tudo isso traz essa questão da homoafetividade, que é realmente um negócio difícil de compreender, e eu quero que as pessoas compreendam. Por isso é a ideia desse livro, e talvez eu escreva um outro livro, né, com a tese de doutorado. Eu acho, Benedito, que seria interessante se você, essa pesquisa está continuando, você falasse com psicólogos. Sabe por quê? Porque eu encontrei uma pessoa recém-formada em psicologia e, conversado assim, eu perguntei, escuta, sem você me dizer nada dos seus pacientes. Lógico que a pessoa não pode dizer fatos pessoais, né? Mas quais são os motivos principais que a pessoa que você encontra as pessoas que têm algum desequilíbrio mental, né, que você deve tratar, etc.
Ele me olhou e disse, irmão, você se segura. Não, fala. Olha, é a questão religiosa ligada à questão sexual. Quer dizer, sabe? E dentro da igreja nós temos medo, pavor de falar desse assunto, né? Pelo amor de Deus. Então seria bom que você pesquisasse um pouco com psicólogos e psicólogas para ver como essa incidência, né, de uma repressão a que a pessoa é submetida quando se manifesta a sexualidade, né? Como é que essa incide na vida das pessoas? Que depois, primeiro é negativa porque atrapalha sabe, o amadurecimento da pessoa, né? Aquela procura que a pessoa tem de construir a sua vida. Sim. E, em segundo lugar, é negativa, porque, a um certo ponto, a pessoa manda tudo para o beleléu e faz o que ela quer. Né? Sabe? Então, nós queremos proteger o quê? As nossas ideias queremos proteger um figurino. Essa é aquela que você chamou antes da hipocrisia. No texto, inclusive tem textos infantis, ilustrados para crianças, que eu estou analisando agora, que, assim, né, são meninos, geralmente, né, falei, meninos do sexo masculino, que eles começam a perceber, assim, ter vontades, a vontade de brincar de boneca, a vontade de brincar com as meninas, vontade de vestir um vestido, sei lá. E qual é a primeira reação dos pais, nos textos? É mandar para o médico. Bom, a primeira reação dos pais é mandar para o médico. Por quê? Porque tem alguma coisa errada. Os pais também, coitados, nunca foram ajudados a entender. Exatamente. É muito complicado isso, né? A gente tem uma sociedade que considera a homoafetividade ou a afetividade, né? O amor, algo doentio. É difícil, né? Viver numa sociedade como essa. Sim, sim. Por isso, um livro como esse é tão importante e por isso a gente está aqui falando sobre ele no programa Democracia no Ar, porque a gente precisa compreender, né, que as pessoas precisam entender que demonstrações de amor não agridem ninguém. Não agridem. O Benedito diga, além do lançamento que você vai fazer no dia 10, onde é que se pode encontrar esse livro? Livrarias? No site da editora, você pode comprar. Tem aqui, acho que tem um site aqui, acho que www.apris. www.editoraapris, com 2 P's, né? appris.com.br. E tem em livrarias, grandes livrarias também pela internet, você pode adquirir. É um livro que vai estar disponível a partir de quando? Já está disponível, já está à venda. Então, quem tiver interesse em se aprofundar nessa Sim, temática, quem né? quiser. Pais, inclusive, a gente preconiza que faça uma leitura, né, a respeito dessa temática, né, possa compreender melhor os filhos, né? E assim, eu até busco compreender melhor, porque eu tenho crianças em casa, né? Acho que o importante é que elas saibam amar, né? Sim, inclusive, eu deveria ter trazido, esqueci, os livros infantis que eu estou analisando na minha pesquisa de doutorado, para você ver como eles são lindos, são bonitos, entendeu? De ver, de ler. São feitos para crianças, mas que trazem o tema. Abordam esse tema, eu acho importantíssimo que os meninos e as meninas tenham esse contato, né? Para que elas possam compreender melhor e eu acho que aprendendo, né, e mesmo que você não se identifique com uma afetividade, se você encarar ela como algo de afeto, de amor, eu acho que ajuda, inclusive, a reduzir a grande... a violência, né? A grande violência que há, esse momento de LGBTcídio, né, que a gente vive no Brasil. Onde as pessoas matam as outras, e Dandara, em fevereiro desse ano, né? Em janeiro desse ano, né? Foi um grande exemplo, uma travesti, que por ser travesti foi assassinada a golpes de chutes, socos, pontapés. E a transexualidade é pior ainda, porque há uma modificação corporal, né, que
que, assim, se há uma afetividade em si, por si só, ela já é um negócio ainda difícil de ser compreendida, imagine ela ligada à transexualidade, né? Que é a mudança de gênero, né? Sim. Imagine, então. Mais que mudança de gênero, eu sempre digo que é uma definição. Definição de gênero, exatamente. A pessoa quer se definir o que ela se sente. Como ela se sente. E ninguém muda de gênero. Ela define. Na verdade, ela tem coragem, né? Exato. De se definir. Se definir realmente como é que ela se sente. Porque tem gente que passa a vida toda, inclusive, reprimida a vida toda, sofrendo, ou porque não se aceita, não tem coragem de aceitar o desejo que tem. E pior ainda para as pessoas trans, né? Que muitos não têm coragem de aceitar e definir, né? Próprio gênero, né? A que ela se identifica. Estamos chegando ao fim, reta final do programa. Eu queria que você voltasse a nos dar o serviço aí, meu amigo Benedito Teixeira. O livro eu vou lançar agora na próxima terça-feira, dia 10 de outubro. Vai ser uma conversa informal, eu vou apresentar e receber os amigos, e, enfim, conversar um pouquinho lá. Quem quiser aparecer, tá, sinta-se convidados. Vai ser ali no Vinil e Café, na Avenida 13 de Maio, com a Rua Valdario Shoa. Na esquina da Praça da Gentilândia, né? Bem na esquina. E a partir das 19 horas... e para quem não quiser adquirir o livro, ele já está à venda na internet, no site da editora. Vai ter livro lá também à venda, né? Alguns. Eu não sei se não sei, eu estou esperando, não sei se vai muita gente. Tomara que vá, né? Para a gente discutir. Então. A gente está ajudando a fazer essa divulgação para encher mesmo. Né? Não sei se vai ter para todo mundo, mas assim, ele já pode ser comprado na internet, pelo site da editora, mais fácil até. Que é www.editoraapris.com.br. E em outros sites também de livrarias nacionais. Não podemos esquecer de dar aqui um serviço, né? O nosso querido senador José Pimentel, aqui do Ceará, do PT do Ceará, está fazendo alguns percursos, né? Falando dos 10 anos do Simples, né? Pimentel destaca que as micro e pequenas empresas no crescimento do emprego foram fundamentais ao longo desses 10 anos do Simples. E ele vai estar fazendo um percurso aqui pelas cidades de Aurora, Lavras, Crato e Piquet Carneiro, de hoje até domingo, né? O Pimentel tem essa agenda aí no interior. Ademano, sua despedida aí da semana, do Democracia no Ar, por favor. Sua despedida. A despedida agora. Na próxima semana. Eu acho que sempre mais me convenço de como é importante essa web rádio que conseguimos montar, e que está continuando finalmente, né? Sem interferências externas, né? Por enquanto, né, nós temos novidades aqui, né? Tem uma denúncia aqui do companheiro Daniel Fonseca que a internet em breve será cerceada, né? Já tem até um jabuti dentro de uma MP editada pelo Michel Temer, o MT lá da lista da Odebrecht, né? Então, tem um deputado aqui do Solidariedade do Rio de Janeiro que já está colocando alguma coisa tipo cercear a liberdade na internet. Não se pode falar mal nem de deputado, nem de senador, para que durante as eleições eles não sofram nenhum tipo de represália. Ou seja, ou a gente vai para a rua mesmo, né? Ou a gente não vai poder se manifestar. Então vamos aproveitar aí esses últimos dias de internet livre, vamos continuar com a nossa democracia no ar. É uma tristeza quando a gente pensa onde é que quer chegar esse golpe. É terrível. Eu não sou muito otimista, não. A não ser que ele se mobilize a sociedade, né? Agora até a base de Alcântara agora cederá, né? Agora, não precisa nem invadir um país. Não. Você abre já toma as portas. Isso. Abre as portas. O exército dos Estados Unidos pode entrar aí quando quer. O golpe é dos entreguistas, entendeu? Pessoas que estão entregando a nação brasileira aos estrangeiros. O que recebem, eu diria, até em troca? O quê? Só o chefe da máfia americana que vem te bater a mão nas costas e diz: que bom, você é um bom presidente, pelo amor de Deus, né?
Coragem, gente, vamos abrir os olhos e agir. É agir, né? Eu queria também agradecer, né, o convite, agradecer aos ouvintes, a participação, quem está assistindo. Está aberto aqui. Tá, obrigado, Márcio. E agradecer ao Jonathan, né? Isso. Padre Hermano. Enfim, tomara que essa discussão ainda, né, tenha bons frutos aí. Prossiga. Essa cópia do livro que você trouxe, você me vende logo. Eu trouxe para o Márcio. O Márcio, é claro. Mas eu me mando uma. Viu? Bom, gente. Mas eu compro. Obrigado aí. Bom final de semana a todos e todas. Amanhã temos Simbol Ceará em Ação ao vivo, a partir das 10 horas, né, Jonathan? Isso, de 11 a meio-dia. De 11 a meio-dia. Amanhã, Simbol Ceará em Ação, mais um programa aqui da Atitude Popular, que reúne o dia a dia, né, dos policiais civis do estado do Ceará. E hoje a gente encerra com o Jonathan Neto, ele mesmo, o homem da voz de ouro da Atitude Popular, para encerrar mais um programa Democracia no Ar. 11h02. Acabamos de ouvir e conferir o programa Democracia no Ar, um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, Oxô Advogados Associados e Cinti Graça. Apresentação, produção, todo o conteúdo dele, Márcio Rodrigues. Locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Comentários de hoje, com o Padre Hermano Alegre. Agradecemos nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponês FM e 25 de Maio FM. Ainda ao blog da Dilma, o Daniel Pio Bezerra, páginas aí do Facebook. Sendo assim, convido você à próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, sintonizar, ligar, ouvir, conferir mais uma edição, uma nova edição do programa Democracia no Ar. Fechado? Então a gente se fala. Tudo de bom a todos, a todas. Bom dia.